tendes o coração endurecido. O evangelho de hoje é espetacular. Marcos nos mostra no evangelho de hoje um diálogo entre Jesus e os discípulos dentro da barca, depois da multiplicação dos pães. É belíssima, porque essa realidade mostra a nossa vida, mostra o nosso dia a dia. Jesus vai perguntar para os discípulos novamente, depois da multiplicação dos pães: quantos pães vocês trouxeram no barco? Os discípulos vão responder: um. E Jesus vai dizer: cuidado para não permitir que o fermento dos fariseus entre em vossos corações. E os discípulos disseram: mas será que ele está falando isso para a gente só por causa que nós trouxemos um pão? E Jesus retorna e vai dizer, falou assim: viu, por que vocês têm o coração endurecido? Vocês têm ouvidos para ouvir e não querem ouvir. Vocês têm olhos para ver e vocês não querem enxergar. Será que vocês conseguiram perceber tudo aquilo que aconteceu na multiplicação dos pães e ainda assim vocês têm o coração endurecido? Jesus está dizendo para os discípulos: não entre no automático, não entrem na realidade de fazer simplesmente por fazer. Não entrem no funcionalismo da fé. Não entrem no funcionalismo da sua espiritualidade, porque vocês não são funcionários do cristianismo. Vocês são homens vocacionados para essa missão. Eu vos chamei pelo nome, pela história. Vocês estão convivendo comigo e se dizem homens de fé, discípulos. Então, cuidado para não criticar os fariseus e fazerem as mesmas coisas que eles fazem. Cuidado para não atirar pedras nas pessoas, enquanto essas pedras serão atiradas sobre vocês. Cuidado com esse fermento, porque na insensibilidade dos fatos e se tornar funcionário do cristianismo, fazer por fazer, o coração de vocês se torna duro. Corações duros, corações de pedra e inatingíveis pela palavra. Será que vocês não estão vendo tudo o que eu estou fazendo? É como se o diálogo fosse com você e comigo. Você tem ouvido, você tem o olhar, você tem a compreensão, como eu. Agora a gente só vai ouvir o que a gente quer, aquilo que nos é favorável. A gente só vai enxergar aquilo que nós queremos, porque talvez enxergar os fatos que estão um palmo do nosso nariz vai exigir de nós mudança. Será que nós vamos continuar fingindo que não é comigo a situação, mas que é com o outro? Será que nós vamos dar continuidade para nos fazermos de desentendidos só para não assumir as nossas responsabilidades? Porque você sabe aquilo que você está fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei de fato quantos pães eu tenho na barca da minha vida. Eu sei aquilo que está dentro da barca da minha história. Eu sei muito bem o que está dentro de mim, se condiz ou não com a minha fala de cristão. Você vai dizer para mim que você não sabe
que aquilo que você está vendo, que aquilo que você está ouvindo, que aquilo que você está praticando está de acordo com a tua fé? Claro que sabe, claro que eu sei. O pior cego é aquele que não quer enxergar. O pior surdo é aquele que não quer ouvir. E eu não estou falando de uma necessidade física, estou falando da surdez espiritual, da visão espiritual. É dessa realidade. E até quando nós vamos estar com o coração duro, como fariseus? Fariseus que conseguem perceber o outro, mas não conseguem se perceber. Conseguem ver onde o outro precisa melhorar, mas não conseguimos melhorar onde eu preciso melhorar. Farisaísmo, ainda no dia de hoje, ainda nas nossas igrejas, nas nossas comunidades. Por que o coração duro ainda? Por que essa teimosia, essa falsidade, essa mentira ainda? Por que ainda ficar apontando o dedo? Por quê? Simples. Porque não queremos nos comprometer com a nossa própria conversão. Mas cedo ou tarde, a conta chega, tanto para você quanto para mim. Que Deus nos dê um coração um pouco mais sensível no dia de hoje. Que possamos trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado em nós, para não cairmos na mesma atitude dos fariseus, para não sermos hipócritas, como pseudos, falsos cristãos. Na aparência uma coisa, na fala uma coisa, e na realidade, no concreto, algo bem diferente. Deus te abençoe, te guarde e te fortaleça no dia de hoje. Ele que é Pai, Filho e Espírito.